E aí, gente, eu sou o Juno Anjos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Casa do Dragão, o House of the Dragon, pra quem se sente superior aí falando inglês e não a tradução, mas enfim. Chegamos na metade da segunda temporada, já foram lançados 4 de 8. E antes de eu entrar nessa primeira parte da segunda temporada, eu queria fazer um resumo em um tweet sobre essa primeira temporada, como foi. Na primeira temporada já começa ali com o Viserys sendo consagrado o herdeiro do trono, mesmo a Rhaenys sendo mais velha do que ele, só que ela é mulher, né? E mulher basicamente não tinha direitos. Porém, o karma do Viserys foi não conseguir ter um filho homem para ser o herdeiro ao trono de ferro. E em seu casamento com a Aemma, ele teve apenas a Rhaenyra. E a Aemma morreu, dando à luz ao filho homem, que seria ali o herdeiro. E o Daemon até brinca, né, com isso, dizendo que ele foi o herdeiro por um dia, e o Daemon é o irmão do Viserys, que seria ali o sucessor, caso o Viserys não tivesse um filho homem. Só que por essa brincadeira, chega nos ouvidos de Viserys e ele faz o quê? Expulsa o Daemon lá da guarda real, que ele era da guarda. Ok, eu acho que isso é um pouco maior do que um tweet. Mas, finalizando o resumo, toda essa primeira temporada, ela gira em torno ali da consagração da Rhaenyra como herdeira ao trono, já que o pai dela, né, o Viserys, não teve um filho homem. Pois ali que a esposa dele morre, que a Aemma morre, fica aquele negócio. E ele tem que encontrar ali uma esposa, porque não sei o que esse povo tem, que não pode ficar sem se casar, sendo o rei. Então ele casa ali com a Alicent, que é a melhor amiga da Rhaenyra. Isso é muito estranho. Nada soa estranho nesse universo de House of the Dragon, de Game of Thrones como um todo. E daí, nesse casamento do Viserys com a Alicent, ele tem um monte de filhos ali, e tem inclusive um filho homem, que fica nessa coisa, será que agora esse filho homem vai ser o herdeiro, ou vai continuar sendo a Rhaenyra? E já pro final ali da primeira temporada, o Viserys morre, e a Alicent assume que o último desejo do rei foi tornar o Aegon, que é o primeiro filho dela, o herdeiro ao trono de ferro. Mas assim, o velho passou a vida dele toda defendendo a Rhaenyra, que ela seria a herdeira do trono de ferro, mas no último suspiro, quando o velho tá lá, caquético, mal consegue se aguentar em pé, fazendo força para respirar, a Mona vem dizer que o último desejo dele foi legitimar o Aegon, a herdeira do trono de ferro. E o pior é que ela realmente acredita nisso. Mas assim, já estava tudo arquitetado ali nos bastidores, né, pelo Otto Hightower, que é o pai da Alicent, e ele era a mão do rei. Foi inclusive ele que deu um empurrãozinho ali para casar a Alicent com o rei. E o Otto, ele era o primeiro ali que não queria a Rhaenyra como uma rainha, pois ele sabia que ele não tinha controle nenhum sobre ela. E daí ali já começa a divisão, né, do lado dos pretos, que é a galera que apoia a Rhaenyra como a rainha, versus o lado dos verdes, que é a galera ali que apoia o Aegon, ou seja, o que tá no poder, na verdade, é os Hightowers, né? Não é necessariamente o Aegon. E quando tá ali nesse trâmite de buscar aliados para os seus respectivos lados, a Rhaenyra manda os filhos, né, em uma missão. Que enquanto o Jace ele vai para o norte, o Luke ele vai ali para a Pedra da Tempestade e dá de cara com o Aemond, que é o tio dele, o irmão da Rhaenyra, filho da Alicent, que tá do lado do Aegon, né? E assim, o Aemond, ele simplesmente conseguiu domar a maior dragão de Westeros, que é a Veiga, que a pobre tá ali toda velha, você consegue ver as pelancas, as asas furadas, e ela é simplesmente enorme. E o Aemond, ele tem um ressentimento ali com o Luke, não só com o Luke, mas com toda a galera ali, os primos, os sobrinhos, porque Luke é sobrinho dele. Ele sofria bullying, né, quando ele era mais novo, porque ele não montava um dragão. E daí rolou uma briga ali, ele foi revidar, aí o Luke também foi revidar, e enfiou simplesmente uma faca no olho dele e arrancou o olho dele. Aí por causa disso, inclusive teve até uma treta da Alicent querer tirar o olho do Luke também. Então todo esse ressentimento do Aemond tá guardado. E ele simplesmente decide fazer uma zoeirinha ali com o sobrinho. Faz uma perseguição de dragões, basicamente. Mas o negócio ele fica sério e ele sai do controle. Porque o dragão do Luke, ele é novo. E o dragão do Aemond é muito velho. Então, eles meio que desobedecem ali os comandos dos dois. E acaba o dragão do Luke, o Arrax. Eu não sei pronunciar direito esse nome. Mas eles soltam um Dracarys ali na Veiga. E a Veiga, que é uma velha, né, e tá assim, não tem paciência pra quem tá começando. E ela simplesmente dá uma bocanhada no Luke e no Arrax e mata os dois ali, simplesmente, no meio do ar. Que é uma cena, assim, eu achei maravilhosa, apesar de triste. E é assim que termina a primeira temporada. Isso ficou bem maior do que um tweet. Virou ali uma thread já. E agora vamos entrar ali na segunda temporada, que já começa basicamente de onde terminou. Que é a Rhaenyra ali, tá só a bicha muda nesse episódio, porque ela não diz quase uma palavra o episódio inteiro. Ela diz uma frase lá já no final, porque ela tá sofrendo com o luto, né, da perda do filho dela. E não só isso, né, porque ela não só perdeu o filho, como ela não viu nada dele, ela não viu nada do corpo, restos do corpo dele. E ela tá ali procurando alguma coisa pra seguir a vida dela. E ela só consegue encontrar lá no final um pedaço de asa da Arrax. E ela faz ali um velório pra se despedir do Luke e seguir a vida dela, né, que agora
vai entrar na guerra. Aí você pensa, agora a Rhaenyra vai reagir. Afinal, mataram o filho dela, né? Mas não. A Rhaenyra ainda preza pela paz, porque afinal ela é filha do Viserys. E Viserys foi um rei que, historicamente, ele foi pacificador. Então ela tenta evitar a guerra a qualquer custo, e quando tá todos ali ao redor dela querendo uma vingança, querendo que a guerra comece. E daí é isso que o Daemon faz. E o Daemon, ele é o tio da Rhaenyra. Mas aqui ele também é o marido da Rhaenyra, porque ele se casou com a Rhaenyra lá na primeira temporada. E tiveram vários filhos. Pois é, os Targaryens têm essa coisa incestuosa de casamentos consanguíneos, né? E tudo isso é normalizado na série, tá? Isso não é nada estranho pra quem acompanha o universo da série, mas assim, eu acho estranhíssimo. Do lado do Aegon, tá todo mundo ali esperando a revanche da Rhaenyra, que só vem lá no final do episódio, que é com um plano feioso aí do Daemon, de matar o Aemon. Só que não matam o Aemon. Que o Daemon simplesmente manda 2 carinhas lá, que é um guarda e um caçador de ratos, que nos livros são conhecidos como Sangue e Queijo. Só que na série não é revelado assim, não fala explicitamente o nome deles, mas todo mundo entende como Sangue e Queijo, já que é uma história que ficou marcada aí para quem acompanhava os livros. E o plano é simples, um filho por um filho, só que ele quer a cabeça do Aemond, que foi quem matou o Luke. Só que caso eles não achem o Aemond, o que é para fazer? Fica no ar ali, a série faz esse joguinho com a gente. E é isso que acontece. Os dois não acham o Aemon, mas encontram a rainha Helaena, que é a irmã do Aegon, inclusive a esposa do Aegon também. Eles são irmãos e marido e mulher. Pois é. E daí eles mandam a Helaena apontar para o menino, porque tá lá os filhos gêmeos, que é o Jaehaerys e Jaehaera. Eu não sei como se pronuncia esses nomes, meu Deus. Jaehaerys e Jaehaera, eu acho. E o Sangue Queijo manda apontar ali qual é o menino, porque querem matar o menino. Que é um filho por um filho. E eles simplesmente cortam a cabeça do menino. E assim, eu achei uma cena pavorosa. O som da cabeça sendo cortada, o sangue, o terror estampado na cara da Helaena enquanto ela corre com a filha no braço, sabe? Tipo, sem palavras. Tinha a galera criticando a cena, porque no livro é descrita de outra forma, mas eu não li o livro. Então assim, a série tem sido um deleite pra mim, porque eu assisti sem saber o que vai acontecer. Sem essas expectativas do que ia acontecer baseado no livro. Porque tem gente que tá querendo que a cena fosse fiel, fosse mais explícita, fosse, enfim, mais terror. Sendo que, gente, o barulho da cabeça sendo cortada é simplesmente... Mas enfim, essa galera que vive criticando as adaptações dos livros, eu acho que não deveriam assistir a obra audiovisual. Porque se for pra ficar criticando, porque tá apegado ao livro, continua lá com o livro, sabe? Deixa as pessoas que gostam da série, que gostam do audiovisual, assistir e para de ser chato, sabe? Tipo, sem falar que o próprio livro, ele não é fiel realmente à história, porque é um livro baseado em alguém que contou, que escutou de alguém, sabe? Tipo, então não é um livro narrando ali a história dos personagens. É basicamente um livro de história, um livro de fofoca. Pra que essa cobrança? Se nenhum livro é fiel. Mas enfim, voltando à série. O segundo episódio, ele já começa ali com as consequências desse plano do Daemon, né? Que enquanto o Aemon tá pistola, porque mataram o herdeiro dele, o Otto Hightower, ele pensa, vamos tirar uma coisa boa disso. Você já fica, oi? E como o Aegon agora é o rei, né, o Otto ele continua ali com a mão do rei. Então ele decide fazer um plano ali de manipular a opinião pública para colocar a culpa da morte do Jaehaerys nas costas da Rhaenyra. E como ele vai fazer isso? Ele organiza ali meio que uma passeata, um velório, exibindo o corpo do menino com a cabeça costurada. E a Alicent e a Helaena vão atrás, né? Tipo, com um véuzinho, toda aquela cena de luto. Enquanto o público tá ali gritando por elas e tal. E um cara na frente gritando: usurpadora do trono, olha a obra da Rhaenyra. Rhaenyra, matadora de crianças. Coisa assim, bem. Enquanto isso, a Rhaenyra tá lá em Pedra do Dragão. E a notícia chega nela. E ela fica tipo, oi? Eu matei uma criança? Como assim? A coitada da Helaena, eu nunca fiz nada com a pobre. Nunca faria nada com a pobre. Não tem nada a ver com essa guerra. E o Daemon tá só assim, ó. O Daemon, a maior cara de cínico, fingindo que tá ouvindo aquilo pela primeira vez. E a Rhaenyra, que não é boba, ela cata a carinha do Daemon e chama ele pro quartinho e ó. E daí a gente percebe que o Daemon, ele é mais um dos machos frustrados dessa série. Porque ele sente uma mágoa pelo fato do irmão, o Viserys,
nunca ter cogitado nele como o herdeiro do trono. E depois da DR, a lei do casal, ele mete o pé lá pra Harrenhal pra tentar fazer algo de útil, depois da comida de rabo que a Rhaenyra deu nele, pra ele tentar reivindicar ali o lugar, já que é um lugar bem importante ali, estratégico pra guerra, e pra ele ganhar ali forças pro lado da Rhaenyra e tentar, talvez, ser perdoado. E até aqui, muita gente tava criticando, porque não tava rolando muitas ações. Os dragões estavam mais pra cachorrinhos de estimação do que pra dragões. Tipo, cadê os dracares? Cadê os... Quero sangue, eu quero guerra, eu quero mortes, que blá blá blá, toda essa coisa. Mas assim, eu já tava envolvidíssimo na trama. E uma coisa que eu detestei na primeira temporada era essa rapidez que as coisas estavam acontecendo, que as coisas estavam sendo contadas. Tipo, tinham muitos saltos no tempo. E nessa segunda temporada já começou bem mais lenta. Com calma, sabe? Tipo, dando mais tempo pro desenrolar das relações ali das pessoas. Essas coisinhas que vão mais devagar, que contextualiza tudo, sabe? Que faz tudo ser melhor ainda, ter mais significado. Precisa ter essa construção dos personagens, porque quando algo acontece lá na frente, o peso emocional ele é bem maior do que se fosse tudo pá, 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 bem rápido, sabe? Tipo, mas eu acho que as pessoas que estão reclamando que falta ação, pra mim são as mesmas pessoas que assistiam Jogos Vorazes simplesmente por causa dos jogos, por causa do massacre, sabe? E não por causa do enredo, não porque o significado daquilo. Mas já fazendo ligação com isso que eu falei, né? O começo do terceiro episódio acontece algo que vai assim, na contramão de tudo isso, do degustar, que mostra ali uma guerra entre duas casas rivais que também apoiam os lados rivais dos Targaryens. Só que essa guerra, ela não acontece em tela. Ela mostra ali a troca de ofensas entre os dois grupos de jovens da casa Bracken e Blackwood, e depois corta simplesmente pra uma cena onde tá todo mundo morto. Olha, aconteceu uma guerra, a gente sabe que aconteceu, mas a gente não viu a guerra. E muita gente criticou essa cena porque, novamente, no livro, essa guerra é descrita e mostrada com mais emoção. E na série, ela não acontece em tela. E sinceramente, que bom que ela não aconteceu, porque assim, eu acharia uma cena chatíssima só ver a galera se matando, porque eu não conheço nenhum daqueles, não foi mostrado antes na série aquelas pessoas. Então ia ser só uma matança sem sentido, sabe? Pro todo. Mas o que importa pra trama é que essa guerra, que vai reverberar tanto nos conselhos dos pretos quanto nos conselhos dos verdes, que os dois lados estão dizendo, olha lá, a guerra começou, as pessoas estão brigando em nossos nomes. Mas é isso, galera, a guerra começou. E aí, vamos reagir? Do lado dos pretos, a Rhaenyra ainda quer evitar a guerra. Enquanto do lado dos verdes, tudo que o Aegon quer é montar ali na Sunfyre, que é o dragão dele, e dracarizar todo mundo. E no meio disso tudo, o Otto foi expulso ali de ser mão do rei, né? Do posto dele de mão do rei. E o Criston Cole, que na primeira temporada ele tomou um toco da Rhaenyra, e tá sentindo até hoje esse toco, e agora tá sendo consolado e tá se consolando com a Alicent, foi promovido à mão do rei. Porque ele fez um plano ali brilhante para o Aegon. E que plano foi esse? Existem dois personagens gêmeos na Guarda Real, que é o Arryn e o Arryn. Na verdade, é Arik e Eric. E eu falei errado o vídeo todo. Então vamos relevar. E assim, quando a família se rachou, ali se dividiu, né? O Arryn, com A, ficou em Porto Real ali apoiando os verdes. E o Arryn, com E, foi pra Pedra do Dragão pra apoiar a Rhaenyra. Inclusive, foi ele quem levou a coroa lá do Viserys pra Rhaenyra. E depois ali da morte do Jaehaerys, né, a criança, o Criston Cole se sentiu culpado por aquilo, porque ele tava onde? Ele tava lá sendo consolado pela Alicent, na hora que a morte, massacre estava acontecendo lá. Então ele se sente culpado por isso. E de fato ele é culpado, porque ele é o guarda real, sabe? E onde ele tava? Guardando outra coisa. E daí ele bola a brilhante ideia de mandar o Arryn pra Pedra do Dragão pra se passar pelo irmão pra matar a Rhaenyra. E aí, inclusive, por causa desse plano brilhante, que o Aegon promoveu ele como mão do rei. Porque ele tá, olha aí, o Criston Cole tá, né, sendo ágil, tá mostrando ação, tá fazendo alguma coisa pra lá matar a Rhaenyra. Enquanto o Otto, ele era mais estratégico. Ele tava ali pensando primeiro em juntar aliados pro lado dele. Então tava fazendo as coisas mais com calma, né? Só que assim, o Arryn consegue se infiltrar no castelo ali da Rhaenyra. Ele consegue até chegar no quarto da Rhaenyra. Mas o Arryn chega ali na hora e os dois começam a brigar. E assim, que cena confusa. Porque os dois são idênticos. E quando eles estavam ali se atracando, você, tipo, querendo torcer pra um ou querendo torcer pra outro, você não sabia quem era quem. Chega no momento que um mata o outro e você não sabe quem sobreviveu. Você fica
torcendo pra que seja o do lado da Rhaenyra, porque senão ele vai matar. Se não for, ele vai matar a Rhaenyra. Mas o que sobrevive, de toda forma, ele se mata ali. E daí eu vi duas teorias, que era o Arryn, do lado dos verdes, e ele se matou porque se sentiu culpado ali pela traição ou por ter matado o próprio irmão. Ou era o Arryn, do lado da Rhaenyra, e ele se matou também por ter matado o irmão, mas também pra evitar ali, sei lá, ser preso pra causar mais trabalho pra Rhaenyra pra tentar descobrir quem era quem, sabe? Então, tipo, foi por lealdade à rainha, basicamente. Talvez já tenha até saído quem foi que sobreviveu, mas enfim, não cheguei a ver isso. E essa situação, ela dá uma balançada ali no conselho da Rhaenyra, porque os caras do conselho querem que ela se esconda pra eles tomarem conta ali, liderar no lugar dela. Porque ela também perdeu o Daemon, sabe? Que ele foi-se embora lá pra Harrenhal. E a Rhaenyra tá meio que sozinha, desprotegida. Mas a Rhaenyra, ela não quer largar o osso, sabe? Ela inclusive dá um sacode ali na galera, dizendo que eles estão sugerindo isso, pode ser visto como uma traição à coroa. Como assim vocês querem afastar a rainha pra vocês governarem no lugar dela? E enquanto isso o Daemon tá lá, né? Chegando em Harrenhal, com seu dragão belíssimo, empunhando apenas uma espada uma vontade de dominar o castelo. E o castelo tá assim, caindo nos pedaços. Você vê as águas escorrendo, porque esse castelo ele foi queimado por dragão. Então assim, tá ruínas. E ele entra na sala dizendo que tá reivindicando ali o castelo, esperando, né, fazer um grande mousse, uma grande batalha. E ele é recebido pelo Sir Simon Strong, que se ajoelha ali dizendo: sim senhor, pode ficar, o castelo é seu. E o Daemon fica: é isso mesmo? Só isso? Parece muito fácil, sabe? Tipo, aí ele fica se questionando se é isso mesmo, se tá tudo certo. E voltando pra Porto Real, uma coisa que eu esqueci de falar é que o soldado que tava envolvido ali na morte do Jay Harris, que é o Sangue, ele é pego tentando fugir com a cabeça da criança. E daí o Aegon dá um sacode nele e ele conta, né, o Sangue, ele conta quem foi que mandou fazer isso e com quem ele fez isso, que foi com um caçador de ratos, mas ele não diz exatamente quem era esse caçador, porque ele também não sabe quem é. É só se conhecer ali pra fazer o plano. E daí o plano do Aegon é matar todos os caçadores de rato, porque ele não sabe quem foi o específico. Então, se eu mato todo, pelo menos um ali foi o culpado. E ele pendura simplesmente o corpo de todos os caçadores de rato pelas ruas lá de Porto Real. E eu gosto de pensar que o Aegon, ele é uma versão mais burra e sem poder do Joffrey Baratheon, lá de Game of Thrones, lembra? Porque ele tem essa mesma vibe matura e desleixado, sabe? Só que o Joffrey, pelo menos, ele tinha poder, ele era mais sádico. Enquanto o Aegon, ele não é tanto, ele só é burro mesmo e imaturo. Mas enfim, o Aegon, ele decide, né, ir pra guerra ali montado num dragão. Mas depois ele desiste, porque entra na pilha ali do Larys Strong, tá ali com o mestre dos sussurros. Então ele decide dar um rolê ali, né, com os passas, e vai pra um puteiro. E lá ele encontra o Aemond, que tá com uma profissional de amor intenso, que foi com quem ele perdeu a virgindade quando era criança. E o Aegon decide fazer a coisa simplesmente mais burra que ele poderia fazer, que é bullying com o Aemond, o cara que monta o maior dragão de Westeros. Pois é, que tem muitos ressentimentos guardados ali desde quando era criança. Será que você deveria fazer isso, Aegon? É isso que a gente vê lá no quarto episódio, vou chegar lá. Mas na hora o Aemond não faz nada, né? Ele só se levanta ali, com a belula balançando e sai embora. E lá do outro lado a Rhaenyra tá despachando os filhos com a Rhaena. E a Rhaena, ela simplesmente tá pistola, né? Por ser despachada assim, por não montar um dragão. Igual a irmã, a Baela. Que ambas são filhas do Daemon, com a Laena, que é a irmã do Laenor, que é o primeiro marido da Rhaenyra. E filhos da Rhaenys, que é a sua tia. A árvore genealógica é um pouco complicadinha. Mas é isso. E depois de despachar lá os Pyrael, a Rhaeray decidi fazer um passeinho. Vou ali, dar um pulinho em Porto Real, vestida de septa, pra negociar a paz com a Alicent, a minha inimiga. Mas é isso, vale lembrar que os tempos medievais são outros. Ninguém ali conhecia realmente a cara de quem era da nobreza, sabe? Ali não tinha Instagram pra pessoa ver, dar uma stalkeada. Mas a Mona sai desfilando pelas ruas, simplesmente no meio da multidão, com apenas um guardinha nas costas dela. E ali contra a Alicent, que bastava assim, dar um gritinho ali pra Mona ir de arrasta. E é quando todo mal entendido que iniciou toda essa divisão é revelada. E foi todo mal entendido porque o velho do Viserys, ele tava falando ali da canção do Gelo e Fogo, do Aegon Conquistador, que ninguém aguenta mais falar nisso. Só enfiaram isso aí pra lembrar de Game of Thrones. Porque esse povo também bota o nome tudo igual e espera que seja sobre eles. Mas não é. Mas já era tarde demais pra Alicent ou qualquer outra pessoa ali acabar com o que eles tinham começado. Mas eu fiquei com uma interrogação. Tipo, a Rhaenyra, ela tava ali disposta a perdoar
o Aemond pela morte do filho dela, eu fiquei com essa dúvida, porque grande parte do tempo parecia que a Rhaenyra, ela, tipo, ia acreditar naquilo que a Alicent tava falando. Até a Alicent chegar na parte de dizer que... falar do Aegon, né? O Conquistador. E a Rhaenyra se toca e acorda que não era aquilo que o Viserys queria. Sabe? Foi um mal entendido. Mas ao mesmo tempo, a Alicent, ela não tem poder nenhum lá dos verdes, sabe? Tipo, os carinhas lá só aceitam ela por conveniência. Porque antes mesmo do Viserys morrer, o Otto, que é o pai da Alicent, ele já queria o Aegon como rei. E a Alicent chegar com esse papinho de o Viserys falou que quer o Aegon. Pro Otto foi tipo... ok, vamos agilizar o plano que já estava planejado antes mesmo do Viserys querer. Mas enfim, o terceiro episódio, ele termina ali com a Rhaenyra entendendo que agora... é guerra. Agora não tem mais o que fazer. Porque até então a Rhaenyra acreditava mesmo que o pai dela poderia ter mudado de ideia ali nos últimos momentos da vida dela. Mas quando ela entende que não é isso, que ela é a herdeira legítima, aí o bicho pegou. Enquanto isso, o Daemon tá lá em Harrenhal tendo alucinações com a Rhaenyra adolescente. Porque Harrenhal é conhecida ali por ser uma ruína amaldiçoada, né? E a gente pode entender um pouco mais disso no quarto episódio. Que eu não vou falar aqui, porque nem eu entendo direito. Alice Rivers fala ali pro Daemon, né? Conta ali e tal. E daí o Daemon tá lá viajando, andando pelos lugares sem conseguir dormir, tendo alucinações. E a Alice dá um chazinho lá pra ele dormir. E ele meio que acorda ali na mesa, meio que em conselho, uma reunião, falando ali com alguma galera do Blackwood, se não me engano, o nome do cara. E falando em chazinho, depois de tomar um chazinho ali do Christian Cole, a Alicent, ela tá ali recebendo um chá do mestre. Que chá é esse? O chá da lua. E o chá da lua a gente conhece lá na primeira temporada, quando a Rhaenyra, ela dá um chá no Christian Cole. E surge o boato ali dela com o Daemon numa casa de prazeres. E ela meio que é obrigada a tomar esse chá para evitar uma gravidez. Ou seja, esse chá é meio que um contraceptivo, mas também é um chá abortivo. E é curioso a Alice tomar esse chá, porque ela é muito religiosa ali na série. Ela se sente até pecando por ter esse relacionamento ali com o Criston. E acredita que tudo de ruim que tá acontecendo do lado dela é uma punição divina por causa desses pecados dela. E falando no bananão do Christian Cole, ele tá ali levando um monte de soldado pra guerra. Porque agora ele decidiu, vamos pra guerra. Ele tá ali indo para os lugares pra tomar esses lugares e aumentar o poder dos verdes. No terceiro episódio até a gente vê a Baela ali perseguindo ele com o dragão dela, que eu acho essa cena maravilhosa. E quando ela volta ali pra Pedra do Dragão, ela conta pra Rhaenyra e pro conselho, né, que viu o Christian Cole marchando com soldados. Então aí, ó, já aumenta o alerta de que, ó, estão vindo até você. Vamos fazer alguma coisa pra essa guerra acontecer, querida? E aqui no quarto episódio, a Rhaenyra ela já voltou de Kingsland, né, de Porto Real, com sangue nos olhos ali, pronta pra ir pra guerra, montada na dragão dela, que é a Syrax. Mas o filho dela fala, ei, manhã, não, deixa que eu vou no seu lugar, você é a rainha. Então eu montarei no meu dragão e vou lá, né, dar um Dracarys nele. Mas a Rhaenyra fala, você tá doido, menino? Mal saiu das fraldas, tá querendo lutar, o dragão não sabe nem, nunca teve experiência em batalha. Não vai não. E daí, a Rhaenys bate no peito e fala, ó, deixa comigo. A Meleys é a maior dragão daqui. Ela tem experiências em batalhas. E assim, as cenas da Rhaenys com a Meleys antes de voar lá pra guerra é uma cena linda. É uma ligação que realmente só existe entre dragão e o montador, sabe? Tipo, eles mostram isso. E eu sinto que a Rhaenys, desde a primeira temporada, ela se sente contemplada ali pela Rhaenyra, sabe? Eu acho que ela se vê muito na Rhaenyra, principalmente pelo fato da Rhaenyra ter conseguido algo que ela não conseguiu, que foi se tornar a rainha. Já que a Rhaenyra não é exatamente a rainha ainda, mas tá no caminho ali. E do outro lado, quando tá todo mundo ali na guerra, o Aegon, ele tá ali se sentindo um inútil. E toma uma lapada seca da mãe, basicamente dizendo, deixa os adultos trabalharem, fica quieta aí, na tua, birrento. Mas o Aegon, desde o início do seu reinado, ele anseia pelo poder. E antes de ser coroado, ele não queria ser rei. Mas quando ele foi coroado, ele sentiu ali a adoração do povo. Isso virou uma chavinha na cabeça dele. Então, aqui ele se sente burro, inútil, que de fato ele é. Mas ele não quer ser. E daí vamos para o que importa nesse quarto episódio, que é a dança dos dragões começou. E o exército ali tá avançando a céu aberto, no sol de meio-dia, até que a Rhaenys chega montada na Meleys e sai tacando lá um Dracarys nos soldadinhos. Você vê lá eles todos queimando. E é uma cena linda. Mas o Criston, pela primeira vez, ele foi esperto. E eu devo admitir isso, por mais que eu odeie esse cara.
Ele tinha um plano ali embaixo das mangas. Ele manda ali soltar as trombetas, porque ele tinha esse plano com o Aemond. Que o Aemond tava lá escondidinho com a Veiga, caso algo saísse do controle. Só que o plano poderia dar certo num X1 ali de dragões. Mas o Aegon, ele passa simplesmente voando ali por cima do Aemond e chega sem ser convidado na festa, basicamente. Na guerra, no caso. E estraga tudo. Mas eu devo dizer que o Sunfyre, que é o dragão do Aegon, ele é um dos dragões mais lindos. E é uma pena que ele tenha tido um montador tão fraco. E assim, Sunfyre é um dragão novo. Ele tem ali a mesma idade do Aegon. De 20 anos, vamos botar. E é uma burrice ele ir pra cima de um dragão centenário, que tem quase 100 anos. Ou mais de 100 anos. Não sei exatamente a idade da Melis. Mas tá por aí. Sem falar que a Melis tem experiência de batalha. Porque a Rhaenys, ela não é a primeira montadora da Melis. Teve outra antes, que eu não lembro agora o nome. Mas o Aegon ignora tudo isso. E só mostra mais uma vez o quanto ele é ignorante sobre táticas de batalhas. E ele leva um pau tão bonito da Melis, que assim, entrou pra história. E ao mesmo tempo que eu digo lindo, é meio triste também, sabe? Ver a cena dos dois dragões lá se atracando no ar. Tipo, a Melis rasgando a Sunfyre, os sangues escorrendo, que até queima as pessoas lá embaixo. E daí quando você pensa, tá tudo favorável pra Rhaenys, ela vai vencer. Chega o Aemond voando lá na Veiga e solta um Dracarys nos dois. Não só na Rhaenys e na Melis, mas também no Aegon e no Sunfyre. Foi uma cena tão satisfatória ver o Aegon levar uma surra da Melis e depois uma torrada da Veiga, que eu senti também que o Aemond liberou nesse Dracarys todo o ressentimento que ele tinha, todo o bullying que ele sofreu. Ele falou, agora é o momento que eu vou conseguir matar esse cara sem sofrer consequências. Porque qualquer coisa, bota a culpa ali na Rhaenys e na Melis, sabe? Tipo, tirar o meu da reta. E daí você vê o Aegon e o Sunfyre caindo lá. Mas a dança, ela não termina, ela continua. E agora entra a Rhaenys e o Aemond. Porque a Rhaenys poderia ter fugido. Porque a Melis é mais nova, é mais ágil do que a Veiga. Porque a Veiga é uma velha, sabe? Então é mais lenta. Só que não, ela decide voltar e enfrentar agora a Veiga. Que você pensa, nossa, tá muito desfavorável. Mas a Rhaenys, ela já saiu de casa pronta pra batalha, sabe? Ela já, eu acredito que ela já sabia que aquela poderia ser a última batalha dela. A dragão dela até derruba a Veiga. Essa Veiga consegue se levantar. E é nesse levante da Veiga que acaba tudo ali pra Melis. Foi numa bocanhada só. E aquela cena ali, aquela última cena da Melis olhando pra Rhaenys e meio que se despedindo ali dela, sabe? Tipo, as duas caindo juntas. Quando cai, quando bate no chão, aquela explosão. Tipo, cinema. Desde a primeira temporada, eu vejo como a série está empenhada em mostrar que os dragões, eles não são meros animais sem sentimentos, sabe? Tipo, existe essa ligação quase mágica entre o dragão e o montador. Vemos a Syrax sofrer ali quando a Rhaenyra tá parindo. E depois a Rhaenyra sofrendo ali pela morte do filho, a Syrax tá ali sofrendo junto. A própria Veiga se negando a soltar um Dracarys na Lena, lá na primeira temporada. E agora a Meili se despedindo da Rhaenys. E antes da guerra também, o próprio Sunfyre ali, com aquele, fazendo carinho ali no Aegon. É simplesmente lindo como eles mostram isso. Acho, maravilhoso. E a Casa do Dragão, eu arrisco dizer que é a melhor série do ano, a melhor série da década até. E é a minha série favorita. Sem falar que todo domingo é um evento, né? As pessoas assistindo, as pessoas querendo comentar, as pessoas fazendo transmissões, assim, de lives e tudo mais. E eu acompanho todas. Porque a série, ela tem entregado qualidade de roteiro, de produção, de CGI ali, sabe? Muitas vezes eu até esqueço que dragão não existe, porque eu tô envolvido, eu tô querendo tanto dragão. Eu queria tanto um dragão pra mim. Mas, enfim, se eu tivesse um dragão, qual seria o nome dele? Acho que eu colocaria Moonlight, sabe? Tipo, Moonlight é um nome bonito, né? Tipo, luz da lua. E, nome bonito. E ele seria todo azulão. Um azul preto, um azul escuro, assim, bem... Bom, eu tô ansioso os próximos episódios e quero muito saber quem vai sobreviver nessa guerra. Porque assim, eu sei que vai morrer um monte de gente. Eu não sei quem exatamente vai morrer, porque eu não li os livros e não quero ler, não quero spoilers. Mas pode ser que alguém sobreviva, né? Pode ser que alguém no livro morre e na série vai sobreviver. Foi o que fizeram, inclusive, com o Laenor, né? Na primeira temporada. Porque no livro ele morreu, mas na série ele tá vivo. Fugiu lá com o boy dele. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado desse novo formato aqui de falar sobre séries, eu vou tentar gravar mais sobre séries. E se gostaram, deixa o like e comenta aí qual lado vocês estão. Eu não estou de preto à toa, tá?
E assim, confesso que eu estou do lado dos pretos, mas ao mesmo tempo eu odeio o Damon. Mas eu prefiro torcer pelo lado dos pretos, porque tem que se mostrar ser um pouco melhor, razoavelmente. Não que exista alguém 100% bom nessa série, mas enfim. E é isso. Tchau.